Olá, sempre vemos mais e mais escândalos e crimes protagonizados por líderes religiosos, e agora vamos falar por que isso sempre acontece. Religiões e igrejas são lugares propícios a atraírem psicopatas e narcisistas pelo simples fato de gerarem poder, riquezas e controle sobre as pessoas de maneira fácil. Um psicopata ou um narcisista não encontrará na liderança de uma instituição religiosa nenhum empecilho a seu comportamento deplorável, além de gozar de proteção estatal e de seus fiéis, que estarão prontos a defendê-lo sempre que possível. Em nosso país, vemos como isso acontece, principalmente na manipulação para fins políticos, em apoios a candidatos, ideologias e no uso da grande massa de fiéis para demonstrar poder político. E isso também é visível em alguns ministérios de louvor, onde há muitos narcisistas buscando glória e fama para si mesmos, o que compromete muitas igrejas e seu evangelismo. Basicamente, um narcisista ou psicopata buscam poder, diversão, exploração, dinheiro, sexo. E tudo isso é facilmente conseguido quando se detém uma autoridade simbólica e quando são bem-sucedidos em convencer as pessoas de que estão a serviço de um Deus, que são ungidos do Senhor, etc. Mas a solução para tirar esses falsos líderes religiosos passa pelo fim das superstições e do real conhecimento da divindade. Por exemplo, temos as seguintes máximas que frustram os intentos desses psicopatas e narcisistas ainda na base, fazendo-os procurar outras instituições. 1. Não há intermediadores entre Deus e os homens. Aqui quebramos por terra qualquer alegação extraordinária de ministérios, de que alguém foi escolhido para liderar quem quer que seja. Ninguém é ungido ou escolhido do Senhor. E ninguém precisa de um líder para instruir o melhor caminho, ou de agir por suas supostas visões dadas por um Deus para esse sentido. 2. Foco na divindade e prática interior, e não na vaidade e narcisismo dos homens. Não concordamos com ministérios de louvor. Se alguém tem talento musical, que se destaque tocando no cenário popular e não na religião. Se alguém quer cantar para Deus, que cante junto com todos, ou num coral, e não que queria brilhar usando a fé das pessoas com um público cativo, que não tem como reclamar. Mas eu gosto de fazer apenas música religiosa que louva a Deus? Continue fazendo suas músicas e faça seus concertos próprios, e não em encontros religiosos para sua própria vaidade. Concertos são os lugares adequados para artistas, no palco, e não nos encontros religiosos, onde o foco é aprender e interagir com irmãos de fé. Um culto, missa, ritual religioso é em si algo coletivo, focado no próximo, e não em si mesmo. 3. Não há dízimos nem ofertas, nem salário a líderes religiosos. Isso aqui afastaria quase todos os lobos disfarçados de ovelhas. A ambição domina muitos narcisistas e psicopatas, e cortando essa regra, a cura seria quase imediata. Poucas pessoas ensinam de graça ou ajudariam, e sem o dinheiro, veríamos muitas instituições religiosas acabarem da noite para o dia, e isso seria ótimo, já que só os líderes sinceros continuariam. 4. Formação para líderes religiosos. Vemos muitos escândalos numa instituição religiosa, onde abundam casos de e esses sacerdotes estudam muitos anos. Então muitos usam isso para justificar que não é o tempo de formação que faz diferença, mas o chamado de Deus. Mas a verdade é que seria ainda pior sem essa formação religiosa. Basta ver a diferença, onde líderes religiosos de pouca instrução criam os cultos mais bizarros, e onde há muita exploração de fiéis. Além do mais, o grande tempo de formação cria duas situações. Numa torna inviável para o psicopata e narcisista crescer rapidamente na instituição, pois eles são imediatistas, querem lucro rápido. Segundo, se dá tempo para se conheça melhor a índole do aspirante à liderança, e assim se possa descobrir se são pessoas aptas, honestas e boas ao invés de enganadores. 5.
parar de usar os fiéis para serviços dentro da instituição. O objetivo aqui é afastar os fiéis de ficarem sozinhos com essas lideranças. Afinal, por que temos que deixar nossas crianças atuando sozinhas com esses líderes religiosos? Além de muitas traições e escândalos sexuais acontecerem dentro de várias igrejas. A solução é simples: que se pague alguém para fazer esses serviços de limpeza dentro dessas instituições e assim proteger mulheres e crianças de falsos líderes religiosos. 6. Fim da confissão e aconselhamento em lugares fechados. Se alguém é um líder religioso, deve zelar por sua imagem e não ficar sozinho aconselhando outras pessoas. Em muitos casos, é até melhor que apenas mulheres aconselham mulheres e homens aconselham homens. No mais, com o avanço da tecnologia, nem mesmo se faz mais necessário tal encontros. Além disso, a religião verdadeira é simples e clara. Basta aprender e seguir. Não há realmente nenhuma necessidade de reuniões especiais ou privadas, e essas reuniões acabam por facilitar as ações de pessoas mal intencionadas. 7. A última solução é responsabilidade do Estado, das leis. Muitas dessa exploração é culpa da falta de legislação e presença do Estado. O Estado devia atuar melhor na fiscalização dessas instituições e cobrar impostos de grandes instituições que são usadas para muitos propósitos. Temos que parar de achar que religião não se discute e que o Estado deve deixar os líderes religiosos fazerem o que bem desejarem. Não é bem assim. Vivemos através de regras e leis estatais. E sim, o Estado deve regulamentar essas atividades, pois fazem parte da sociedade civil. Logicamente que o Estado não deve priorizar nenhuma religião, ou dizer o que as pessoas devem crerem, mas deve fiscalizar para que abusos e crimes não sejam cometidos, bem como deve cobrar de instituições milionárias os impostos devidos e direitos trabalhistas. Se toda a sociedade civil paga sua parte, não é justo que apenas as instituições religiosas, principalmente as mais ricas, sejam isentas. Aliás, nem mesmo isso devia ser dito aqui, e sim, os próprios líderes deveriam fazer o que é reto e justo, e espontaneamente devolverem à sociedade o imposto devido, independente de legislação existente ou não. O mesmo se pode dizer da proteção estatal às crianças contra a aliciação religiosa. É dever do Estado proteger as crianças do ensino religioso. As crianças devem ser crianças e aprenderem religião apenas com seus pais, e não em instituições, a não ser, é claro, junto ao estudo de geografia e história, e como descrição. Conclusão. Como podemos ver, a legislação atual e costumes de muitas instituições religiosas são propícias à ação predatória de narcisistas e psicopatas, e não devemos nos conformar com essa situação. Também aprendemos que um falso líder religioso deseja dinheiro, poder, controle, submissão e sexo. Bem como demonstramos atitudes simples, tanto pessoais como estatais, para solucionar esses problemas e proteger a sociedade civil de falsos líderes religiosos. Por fim, também aconselhamos as pessoas a se firmarem na religião verdadeira, onde se possui uma ética inabalável e correta, tanto aos olhos de Deus como dos homens, e onde o foco é na fé e iluminação individual, ao invés da vaidade e narcisismo de pessoas que querem ser adoradas. Pelos frutos se conhece a árvore. Eise.